Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continuemos com nossas reflexões quaresmais. Estamos no 33º dia de nossas reflexões sob a orientação de São Leomagno. E hoje o título da nossa reflexão é Usar das coisas deste mundo sem se apegar a elas. Diz São Leomagno: assim, em tudo se realiza a palavra da verdade que nos ensina que o caminho que conduz para a vida é estreito e difícil. Uma numerosa multidão frequenta o caminho largo que conduz à morte, enquanto são raros os passos dos que se comprometem com o caminho da salvação. Por que, pois, a vida da esquerda é mais frequentada do que da direita? A não ser porque a multidão se inclina para as alegrias do mundo e para os bens corporais. E, apesar da perecibilidade e da incerteza do objeto desejado, assume-se o risco com maior boa vontade para a satisfação da volúpia do que por amor da virtude. Aqui São Leomagno está falando dos dois caminhos que existem diante do homem: o caminho da salvação e o caminho da perdição. Lá no Evangelho diz que é estreito o caminho da salvação é estreito, é difícil, e o caminho da perdição é largo, é fácil. O caminho da volúpia, que é o caminho dos pecados, é mais fácil, nos conquista aos poucos e vai nos levando para a perdição. O caminho da virtude é mais difícil, é o caminho que nos leva à salvação, mas é o caminho que nos torna mais fortes. E continua São Leomagno: assim, enquanto são inumeráveis os que vivem procurando as coisas visíveis, raramente são encontrados os que antepõem os bens eternos aos terrestres. Portanto, segundo a palavra do apóstolo Paulo, que está lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18, o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. O caminho das virtudes, de algum modo, está escondido e secreto, porque a nossa salvação é objeto de esperança. E a fé verdadeira ama, acima de tudo, aquilo que não está sob o domínio da carne. Trata-se, pois, de grande obra e de grande esforço conservar incólume de todo pecado um coração inconstante e não permitir que a energia de sua alma seja atingida por alguma contaminação quando incontáveis atrações prazerosas a aliciam de toda parte. Quem toca no piche sem se sujar? Quem não adoece neste corpo? Quem não se suja na poeira? Quem, enfim, é tão puro que não fique poluído pelos próprios objetos sem os quais não se conduz a vida? O ensinamento divino nos ordena pelo apóstolo que aqueles que têm esposa sejam como se não a tivessem, aqueles que choram como se não chorassem, aqueles que se regozijam como se não regozijassem, aqueles que compram como se não possuíssem, aqueles que usam deste mundo como se não usassem plenamente, pois passa a figura deste mundo. Isso está lá em São Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 29 a 31. Feliz, pois, a alma que passa o tempo de sua peregrinação em casta sobriedade e não se apega às coisas pelas quais precisa caminhar, de modo que mais como hóspede do que como o senhor dos bens terrenos, ele não se furte às afeições humanas, fixando-se nas promessas divinas. Para o louvor de Cristo. Amém. Meus irmãos, esta fala de São Leomagno, que segue São Paulo, ela é importantíssima para nós. O espírito cristão está nisto, de nós usarmos as coisas, mas com esse espírito de que não é nosso no fundo. Nós morreremos e tudo isso vai passar. Em primeiro lugar, nós temos que colocar aquilo que é eterno, experiências, fatos, a graça divina que são eternas, que nos preenche para a eternidade.
Não significa que nós não temos que aproveitar as coisas deste mundo, não é isto. Mas aproveitar elas tendo em mente que são coisas que passam, que não nos preenchem para a vida eterna. Mas, Frei, uma boa comida de vez em quando faz bem. Sim, concordo. E que Deus seja louvado pelo alimento. Que Deus seja louvado por esse alimento e que Ele nos ajude a sermos generosos para com os pobres. Veja, não é o ter ou não ter, mas é ter como se não tivesse, um espírito desapegado. E isso é prática. Isso é prática de um amor entregue a Deus. O Senhor onipotente e misericordioso nos conceda alegria e paz, emenda de vida, tempo de fazer sincera penitência, graça e consolação do Espírito Santo e perseverança nas boas obras. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.